Eu jamais clonaria estopinha, jamais. Quando a gente clona um animal, a gente não está mantendo ele vivo. Não, ele vai morrer. E quando as pessoas resolvem clonar o seu animal, elas não estão clonando só o que é bom daquele animal. Se aquele animal sofreu por algum problema genético, se ele morreu cedo até por exemplo, câncer, e esse câncer pode ter origem genética, você vai estar clonando essa predisposição também. Hoje a gente discutiu sobre clonagem de animais de estimação. Um assunto bastante polêmico, mas que já está fazendo parte do dia a dia, pelo menos dos milionários, né? Porque é caro, mas já tem aí mais de 1000 pets clonados. E essa tendência não deve parar tão cedo, pelo contrário. Então a gente discutiu aqui um pouquinho e a nossa conclusão é de que a maioria das pessoas acaba hoje clonando por estarem equivocadas em relação ao que é a clonagem. Às vezes ela quer manter o animal vivo, né? E o animal não vai manter vivo, só vai ser como se fosse um irmão gêmeo univitelino nascendo depois, não é o mesmo animal. E para alguns processos de luto parece que isso não é bacana, tá? Então psicólogos defendem que a gente tem que saber lidar com a perda e tudo mais, e o clone não veio resolver esse problema ao nosso ver. E o outro motivo seria para manter perfis famosos de cachorros como se fosse o mesmo cachorro, que a gente sabe que não é. E partindo desse princípio, pode até parecer meio que uma enganação, né? Você achar que um animalzinho está vivendo muito mais tempo e tudo mais, e esse seria um fim muito comercial, quando na verdade todo esse investimento e tudo mais poderia ser usado para outros fins talvez mais nobres. Se você quiser, essa aqui a gente não tem uma conclusão, sim ou não e tal, o que a gente sabe é que a tecnologia ela não para de evoluir, né? E ela provavelmente vai conseguir nos ajudar a resolver problemas de saúde muito sérios, tanto nos pets quanto nas pessoas. A gente vai conseguir fazer muita coisa legal, mas também a tecnologia, dependendo do jeito que você usa, muita desgraça, muita coisa errada e tudo mais pode acontecer. Quiser saber mais um pouquinho aqui do que a gente falou e discutiu, fica aqui com a gente que está na íntegra a nossa discussão. Conta aí, Sá, pra gente. A gente acabou se deparando com algumas notícias que influencers, principalmente dos Estados Unidos, eles estariam clonando seus pets para continuar produzindo conteúdo para rede social, principalmente pessoas que têm perfil como se o pet estivesse falando. Então a gente começou a ver que não é tão pouco comum quanto a gente imaginava, vários influencers, e eles costumam ganhar mais ou menos $80 mil por mês, reais por mês com os perfis, e a justificativa seria continuar tanto por causa dos fãs como pelo próprio dinheiro. Então a gente acabou trazendo isso para discussão. Inclusive muita gente perguntou se a estopinha era a mesma no aniversário dela que a gente fez faz pouco tempo. Teve umas pessoas que falaram, nossa, mas é a mesma que o Dr. Pet lá atrás adotou? A gente achava que já era uma outra parecida. Então eu acabei achando que era um assunto pra gente debater. Eu acho que é um tanto quanto preocupante e eu acho que ela precisa ser analisada aí, os pontos que são vantajosos e os que são desvantajosos, né? Então, eu espero entender melhor aqui nessa discussão, mas eu tenho meus receios, assim. E pegando o gancho, né, dessa notícia dos influencers que estão clonando para manter os perfis, aí eu acho que não deveria ser feito, assim, porque me parece ser uma questão muito mais comercial do que uma questão de realmente continuar mantendo um afeto vivo ali por aquele animalzinho. Então, nesse caso dos influencers, eu acho que não é uma boa escolha. Me preocupa bastante, principalmente em relação ao bem-estar animal, que a gente sempre vem falando, né? Não só de animais de produção, mas de pets, que a gente sempre vem falando, se você for comprar um pet, procure um criador que se preocupe com a saúde dos pais,
se preocupe também com a saúde da genética daquele filhote. E aí, na contramão disso, a gente vê a clonagem, onde hoje, no mínimo necessário 3 tentativas para se ter um clone de sucesso, ou seja, os outros nascem deformados ou nascem mortos, enfim, os que nascem vivos, dependendo do problema, podem ter que ser sacrificados. Então, me preocupa bastante porque está indo na contramão do bem-estar, na contramão da valorização de bons criadores e de pets serem criados com respeito. Bom, acho que assim, primeiro é entender, eu acho que o que é clonagem. Tem muita gente que acaba não entendendo um pouquinho mais a fundo o que é copiar geneticamente um outro organismo, né? Então, assim, a matéria, eu acho que ela pegou um foco, se a gente está falando aí de milhares, né, de pelo menos 1000 animais clonados, celebridades ou que tem destaque no Instagram, deve ser uma pequena parcela disso. E uma parcela que deve estar, eu sei até que empresas de clonagem já me procuraram até para representar e tal, que é o seguinte: imagina você ter o seu animalzinho por mais tempo, pelo dobro, triplo do tempo e tudo mais, como se você estivesse dando uma nova vida para aquele bichinho que você se apegou e tudo mais e tal. Mas eu não vejo dessa forma, eu acho que é uma ilusão você achar que você está com o mesmo animal porque ele tem a mesma genética, né? A gente sabe que a genética influencia, sim, temperamento, comportamento. A gente sabe sim que hoje tem determinados aprendizados que podem passar de geração para geração. Antes isso era defendido por Lamarck, aí Darwin teve toda a história que a gente aprende que não acontecia dessa forma, mas hoje a gente tem o neolamarquismo, a gente tem a epigenética. Então você tem algumas características sim de um indivíduo que ele pode passar, ele poderia passar para os seus descendentes, né? Inclusive ligar e desligar genes e tudo mais. Agora, não é o mesmo organismo, né? Não é o mesmo, é só as predisposições a doenças, a comportamentos e tudo mais, mas não é aquele bichinho que você realmente desenvolveu um afeto e se apaixonou e tal, a não ser que você considere que você se desenvolveu o afeto ali muito mais pela forma, e não pelo que ele é. Então, para mim fica super esquisito isso, e alguns clientes meus já vieram falar: a gente adora essa cadela, a gente não quer que ela vá, e está custando tanto a clonagem, você acha que dá para fazer? Aí a primeira coisa, assim, não vai ser ela, vai ser um outro filhote, né? E inclusive pode ter comportamentos até bem diferentes, né, dela. Aí eu vou para o outro lado, eu falo: olha, essa cadelinha aqui, ela tem problema, porque nesse caso era uma Rottweiler, ela teve câncer de ossos que é super comum em Rottweiler, eles estão infelizmente morrendo bem antes do que seria da idade normal, e a clonagem pode simplesmente repetir esse mesmo problema que ela teve. Então ela pode ter uma outra cadelinha que vai sofrer com esses mesmos problemas de saúde. Agora, é tecnologia, e tecnologia cada vez vai evoluir e vai ter mais controle e tudo mais. Então, por exemplo, a gente vai fazer uma clonagem de uma cadelinha que é muito especial para alguém e tal, mas você já sabe qual que é o endereço do gene que está com um problema que aumenta a predisposição a câncer de osso. Você vai lá e corta aquilo através de engenharia genética e põe um pedacinho bom. E eu acho que com isso você vai começar a criar pets completamente sob design mesmo, né? Então, por exemplo, eles já conseguiram descobrir agora que os cachorros têm genes que vão determinar o tamanho deles, né? Tem de pequeno e grande, parece que o de grande é mais recente do que os de pequeno. Então, você pega, por exemplo, uma tendência mundial que está sendo de ter cachorros pequenos.
porque estão morando, né, nas casas, nas cidades, e com engenharia genética e clone, você faz um via engenharia genética, que é mais complexo, muda para ele ser pequeno, e depois com o clone você começa a produzir cachorrinhos, vamos dizer assim, praticamente idênticos, né? É o que a gente fez com a raça dos cachorros, só que agora, do jeito que o pessoal falava, foi feito em laboratório, antes não era em laboratório. Eu falava, não, é só criação, vai selecionando, tal. Mas aí agora é como se fosse um novo estágio da tecnologia de você manipular o DNA e depois você copiar para outros organismos. O que me preocupa, eu fico pensando assim, a gente às vezes vê pessoas que tiveram um pet, morreu, e aí elas pegam da mesma raça, do mesmo criador, e aí ficam super decepcionadas com a diferença de personalidade. É super comum a gente, como educador pet, a gente pega essas pessoas, assim, mas o meu outro fazia xixi no lugar certo, e aí a gente vê como as pessoas ficam decepcionadas. E mesmo numa ninhada, que você falou que são gêmeos, né? São animais que nasceram na mesma ninhada, eles não são iguais. Assim, eles têm comportamentos diferentes, tendências diferentes, né? Então eu fico muito preocupada das pessoas ficarem decepcionadas. E além do que o Fábio falou, além de ser difícil para o animal nascer, quando ele nasce, talvez ele não agrade. Então, realmente, nesse ponto de vista de tentar reproduzir uma coisa um animal que já existiu, para mim não faz nenhum sentido. Fico preocupada até, assim, esses animais, eles realmente vão ter uma boa vida, porque eles não vão corresponder a uma expectativa de outro animal, né? Essa história, né, de não aprender a lidar com o luto ou tentar... Tem psicólogos ligados ao luto que falam, não, você tem que ter o luto antes de ter um outro cachorro idêntico, porque até atrapalha o processo. Às vezes é melhor pegar um cachorro diferente, um cachorro com outro nome e tudo mais. Tem gente que fala, nem tem um cachorro ainda, você precisa dar um tempo. Agora eu já vi gente que morreu um cachorrinho, estava super mal, na hora que chegou o outro, ficou super bem de novo, começou a cuidar e tal. Então acho que não é uma regra geral. E só colocando, a gente tem gêmeos, sobre o que você falou da ninhada, tem gêmeos univitelinos e gêmeos, vamos dizer, normais, né? Que não tem a mesma... Eles não são idênticos. Então quando a gente pega uma ninhada de cachorro, eles são gêmeos, mas eles não são idênticos, eles não são como se fossem clones, né? Você pode, inclusive, os filhotinhos podem ser de pais diferentes, mas a mesma ninhada pode ter vários pais. A cadelinha pode ter cruzado com mais de um macho e ter vários. E cada filhotinho teve um óvulo. Quando um óvulo, de uma maneira geral, eles se formam, um óvulo não é igual ao outro. Eles dividem o material genético e só pega metade, só que não pega uma metade ou outra, não. Tem um negócio que chama crossing over, que ele dá uma embaralhada e divide. Então você pode ter aí um monte de óvulos diferentes, pais diferentes, formando os filhotinhos da ninhada, cada um com a sua não a personalidade, com temperamento e predisposições de saúde e tudo mais. Então, tanto o crossing over que eu falei, que é essa embaralhada do DNA, quanto essa divisão de o pai manda metade, que não é sempre essa metade, e a mãe manda essa metade, que é a reprodução, vamos dizer, sexuada, ela é uma maneira de você criar variações genéticas e novos testes. É como se a natureza estivesse ali testando o tempo todo e criando indivíduos diferentes para situações que a gente não consegue, inclusive, prever, né? Não tem uma inteligência que o DNA está querendo fazer isso, mas vamos dar um exemplo. Resistência a uma doença. Então, dependendo da combinação, aqueles animais não vão pegar aquela doença. E aí, você aumenta a chance de sobrevivência ali dos genes que estão juntos com aquele gene que deu a doença. Por exemplo, anemia falciforme. Ela, se eu não me engano, é a malária. Quem tem
só um alelo não pega malária. É uma doença, mas quem não tem aquela doença em lugar onde tem muito, eu acho que é malária mesmo, morre. Então, quando a gente fizer, vamos ter 5 tipos de cães que ficaram super famosos e todo mundo quer aquele tipo, tal, pode ser que tenha uma doença, alguma coisa que mate todos. E essa diversificação de genes nada mais é do que a evolução da espécie. A genética trabalhando para a espécie evoluir, seria isso? E se a gente faz um clone, a gente perde essa vantagem genética, né, que a evolução trouxe até aqui. Isso, toda essa variabilidade genética, o que a gente tem que pensar é que quando a gente fala variabilidade genética, a gente pensa assim, o animal ele está evoluindo para uma coisa, vamos dizer assim, melhor. Essas mutações e tudo mais, na maior parte, quase sempre, são defeitos. São defeitos que podem ficar melhor do que o original. Mas a grande parte dessas mutações são defeitos. Então, quando a gente está na natureza e um animal vai se procriar, por exemplo, vamos dizer cães, né? Segundo Ray Coppinger, numa população estável, vamos dizer, de cães vivendo no lixão, você vai ter 4% da população de filhotes só que vai sobreviver. Então é como se pudesse ter 96% de testes, que vão ser testes e que vão morrer de doença, vão morrer de fome, vão morrer de briga, e aí está fazendo todas as combinações possíveis para sobreviver à mesma quantidade. Então a população estável é só 4%. Um dado que eu achei interessante, assim, curioso, né? O valor dessas clonagens, né? Ele vai de cerca de R$190 mil até cerca de R$280 mil para você fazer a clonagem de um animal. E aí você pensa em tudo isso que a gente comentou aqui até agora, né? Você vai ter um animal parecido fisicamente, mas em outras questões vai ser um animal completamente diferente. Então, não é o mesmo apego, ele não é o mesmo afeto, não é a mesma relação que você vai ter com aquele animal, porque ele tem um comportamento diferente. Então, você vai gastar, sei lá, R$200 mil para fazer a clonagem de um animal, sendo que você poderia, sei lá, tá doando esse dinheiro para abrigos, para ONGs que acabam resgatando tantos animais e que precisam tanto de ajuda. Eu acho que esse é um questionamento, assim, que precisa ser colocado em pauta, né? Então, é uma coisa perigosa aí, a cada 100 a gente perde 96 animais, e aí você ainda gasta todo esse dinheiro que poderia estar sendo destinado para uma coisa que realmente faria a diferença aí na vida de outros animais. Será que vai ter clonagem de humanos? Dizem que já, e essa história que a gente vê, por exemplo, usaram o coração do porco, né? Já estão fazendo coração transplante e tudo mais. Você imagina que porque isso a gente está pensando em um animalzinho que vai ser criado para substituir aquele animal que você gostava. Mas se a gente for mais longe, é o seguinte, você pode ter um animal que você gosta muito e ter outros mantidos vivos para quando der algum problema, transfusão de sangue, transfusão de órgão, você usar daqueles outros. Então você imagina assim, uma pessoa às vezes muito rica, que ela vai ter os seus clones guardados, tipo num Big Brother lá, esperando um momento para usar alguma coisa da pessoa, seja sangue, seja um transplante, seja alguma coisa. Então, assim, eu fico até meio perdido em relação ao que achar. Isso me parece, assim, muito bizarro você ter um ser humano, mas eles falam, não, bom, mas você vai ter um ser humano que vai estar desprovido da capacidade de pensar, de sofrer. Então eles ficam vivendo como se fosse Matrix até a hora que você usaria o corpo. E assim, é loucura. A gente fica perdido, assim, porque a tecnologia ela ajuda muito, mas ela traz umas possibilidades que a gente não consegue nem direito entender a gravidade, ou para que lado, né, para que lado que ela pode ir com determinadas bizarrices.
Tem gente, tem um documentário aí, né, fazendo com alterações de DNA para um cachorro brilhar no escuro. E assim vai. Gente. Já tem, tá? Já tem algumas coisas assim. Se for procurar nas patentes e tudo mais, você dá determinada substância para o animal, tipo para um ratinho e tal, e ele brilha no escuro. Gente. Com qual intenção? Então, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas assim, você tem várias intenções e algumas delas não são tão nefastas assim, né? Então você tem, por exemplo, desde plantação, quando está sendo atacada por um determinado animal, ela liga determinado gene e tal, e você conseguiria identificar ela. Se você está num desenvolvimento, por exemplo, de vacina e você quer identificar os animais e tudo mais assim, e viver exatamente no mesmo ambiente, tudo igual, também tem, uma das patentes é para isso, inclusive. Não sei em que grau que utilizaram, mas parece que num determinado estágio de desenvolvimento de algumas vacinas modernas isso foi feito, né? E aí rola essa coisa do estão nos chipando e tal, né? Aí entra toda uma conspiração, mas eu fui atrás ali de patentes e tal, e essa patente tem, mas pro bichinho brilhar você tem que dar substância para ele comer ou injetar nele, e aí o que foi modificado geneticamente, ele brilha. E diferentemente, acho que dos outros episódios aí, eu acho que é muito mais uma reflexão, né, de que a gente não sabe nem por onde ir, comentar o que pode acontecer. A gente pode pensar, pô, tem animais que são muito saudáveis, muito legais, temperamento bacana, tal, e clone vai ficar muito barato, vai ficando cada vez mais barato, então você faria animais que são saudáveis, felizes e tudo mais. Aí isso é ruim? Bom, mas e os outros que estão lá para serem adotados e tal? Ah, não, dá para castrar todo mundo e aí eles não se reproduzem e a gente tem 5 tipos, sei lá, aí vai longe, né? Eu acho que isso não tem volta, eu acho que vai ser engenharia genética mesmo. Porque o que o Darwin, ou melhor, seleção natural? Você tem um monte de ser humano, um monte de ser humano com vários não vão conseguir sobreviver, e você vai, de uma forma, mantendo os mais aptos, né? A partir do momento em que a gente controla com as coisas, a gente para de fazer essa seleção natural. E aí agora a gente tem a chance com a tecnologia de melhorar, e vão virar super humano, super cachorro, super... E junto com isso umas bagunças que a gente talvez nem espere. A estopinha vai ser clonada? A estopinha é clonada? Como que é essa história? Você clonaria? Então, eu não clonaria a estopinha, né? Eu não tenho dúvida assim nenhuma. Uma porque eu acredito que... Eu gosto da ideia dela ser uma cadelinha, que ela vive tanto tempo, que tem um processo de luto, que eu vou cuidar dela quando ela estiver velhinha e tudo mais. Eu não quero nem substituir ela por uma cadelinha igualzinha e chamar estopinha, não quero fazer nada disso. E aí tem um ponto da saúde dela, que para mim isso é muito claro, ela tem problemas de saúde. O clonar, eu iria estar trazendo os problemas de saúde dela para um outro serzinho, que eu também acho, não acho que está certo. Então, assim, o meu esforço está, acho que, muito mais ligado ali a cuidar muito bem dela, mostrar que ela é especial, não só para mim, mas para um monte de gente, mas mesmo as coisas especiais, elas acabam, e isso faz com que a gente, talvez, assim, aprecie até mais, porque não vai ser, né? Não vai ser para sempre, e acredito que a gente tenha que, seja lá com engenharia genética ou com seleção e tudo mais, criar animais mais saudáveis sempre que possível, né? Então, por exemplo, bulldogs, não pode ficar achatando o focinho do bulldog a ponto dele não conseguir mais respirar. Se a gente tiver uma solução para ele poder ter uma vida decente, legal, respirando e tal, eu não sou contra. Mas eu sou contra você fazer animais já que têm predisposição a sofrer.
seja de raça, seja vira-lata. Bom, espero que você tenha gostado da discussão, pelo menos tenha saído aí com mais minhocas na cabeça, o assunto não é tão simples. E se você puder compartilhar a sua opinião com a gente, colocar o que você achou, o que a gente pode fazer para melhorar, indicar pessoas que talvez também possam contribuir, a gente agradece.